Tá? Só que eu fiz diferente. Eu fiz um processo de visão computacional voltado à agricultura para dar um exemplo da onde a gente pode aplicar essa visão computacional. Tá? Só que para a gente dar sequência, eu preciso entender um pouquinho o que é a visão computacional. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho, se funcionar. Que é a visão computacional. Para vocês entenderem de maneira rápida, vocês não dormir na sala, vamos entender que a visão computacional, primeiro, eu preciso ter imagem, câmeras ou uma filmagem dessa imagem, dessa foto, desse vídeo, para que a visão possa entender o que está acontecendo. Então a visão computacional nada mais é do que uma grade com os pixels, com os famosos RGB, lembra do RGB? De 0 a 255? Eu coloco uma malha para identificar o que é cor diferente, no caso, primeira tonalidade, segunda tonalidade, terceira tonalidade. Então são 3 malhas que eu coloco para que ele possa identificar as cores diferentes que tem aqui. Se você olhar bem aqui, nós sabemos que aqui eu tenho, na visão computacional a gente tem várias classificações que eu posso trabalhar com vocês. Primeiro, classificação de imagem, que eu consigo identificar a imagem somente. Então, às vezes eu estou lendo a imagem e eu quero saber o que é o confuso. E aqui eu tenho a detecção de objetos voltada àquela imagem que eu acabei de mostrar. Eu passei a malha, e ele, por camadas de cores, ele conseguiu interpretar cada item e o que é cada item. Só que para fazer isso, ele tem que ser treinado. Então eu treinei ela, identificando o que é um ônibus, o que é um carro, o que é um ciclista. Até eu dei um exemplo agora há pouco. Se eu tiver um cara andando de cavalo aqui e eu não treinei o cara no cavalo, ele vai falar que eu sou um cara usando de ciclista. Tá? E aí o que acontece? Fora isso, eu tenho a segmentação, que eu posso também trabalhar com a mesma questão de visão computacional, segmentando e olhando os pixels, as cores de cada item e tamanho. Então, pelo tamanho, pela cor, eu consigo identificar o que é um carro, o que é um ônibus, o que é um ciclista, o que é um pedestre, ou o que são as vegetações. Tá? Então, através disso, eu consigo visualizar. Visão computacional. Também eu posso fazer uma análise de imagem. Nessa imagem, eu posso pedir para a visão falar para mim o que você está enxergando. Para poder agora entender um pouco melhor, eu mostrei como funciona a IA. Eu trouxe ela aqui para a agricultura. Por que agricultura? Por que você pegou agricultura? Tecnologia? Porque é uma área que está com um grande déficit de tecnologia. Está crescendo muito, mas ainda está bem falho, vamos dizer assim. Então, eu peguei, por exemplo, um contexto bem difícil de trabalhar para que a gente possa entender como que eu posso usar uma tecnologia inovadora dentro do mundo que a gente conhece como hoje o mundo, vou usar uma palavra rústico, porque a gente, quando fala do agro, a gente entende que é máquinas, é mão na massa, o pessoal do campo, não tem tecnologia, mas tem muita tecnologia hoje. Tá? Então eu trouxe isso aqui para vocês entenderem como que a gente pode aplicar a visão computacional na agricultura. Primeiro, vamos entender o seguinte: para que ele possa funcionar, eu preciso ter o quê? O meu banco de dados, eu preciso ter a minha plantação, eu preciso ter o meu produto, eu preciso ter lá a minha folhagem que eu quero fazer análise. Então o que a IA vai fazer? Ela vai interpretar através da imagem e vai codificar através dos códigos. E vai fazer o processamento analisando o vídeo ou a imagem com a foto. Isso é uma planta que precisa hoje ser adubada, que ela está doente, que ela está precisando de algum adubo, que ela precisa de etc. Precisa ser tratada. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês situações, desafios modernos da agricultura, onde eu quero que a minha visão computacional veja a minha plantação, eu quero que ela analise meus produtos e aí ela me dê alguma solução, ou me ensine a fazer alguma solução. O que seria essa solução? Primeiro, a planta sua está no momento de colheita, a produção toda pode ser colhida nesse momento. Há alguma área da plantação que não é para ser colhida? Há alguma área da plantação que está com um problema, que está com alguma parte danificada, uma parte morta, ou que precisa ser passar mais um período para antes de ser colhido? Ou eu consigo identificar na minha plantação recursos, pragas, insetos que estão danificando antes da colheita, eu estou prejudicando a minha plantação? Tá? Então, através disso, eu consigo fazer com que a minha IA consiga identificar todas as informações para o meu plantio e minha colheita. Tá? E aí, como eu falei,
através de um drone, através de um trator com recursos, né, acoplado, que consiga passar sobre a plantação e identificar folhagem com bichos, folhagem doentes, né? Ele vai conseguir ver através desses recursos embarcados. Quando eu falo trator com alguma câmera que esteja visualizando, tirando foto. Um drone voando baixo, olhando a plantação. Ah, mas peraí, professor. Ele olhou a planta, viu que a planta estava doente, o que ele passou? Não. Quando ele enxerga que existe algum detalhe diferente, principalmente na folhagem, ele para, né? Ele rodeia a planta, ele analisa as folhas, já manda um alerta já para o produtor dizendo, ó, essa área precisa de uma atenção especial. Eu preciso que seja tratado, passado veneno ou uma adubagem diferente, né? Alguma coisa que faça com que seja corrigido isso. Tá? Então isso permite, ó, que o agricultor, né, faça seus tratamentos específicos em certas áreas afetadas, evitando o gasto, o desperdício de venenos, né, que é caro hoje para o agricultor, tratamento de solo. Tá? Então ele evita eu jogar na plantação toda, sendo que eu tenho uma área só contaminada. Então eu trato o ponto no seu devido lugar lá, o seu pontinho está danificado. O seu pontinho está danificado, a gente na tecnologia não é danificado, mas na área que está doente, né, na área que está com sintomas em prejuízo. Tá? E aí, por exemplo, vamos dar mais um exemplo. Eu tenho uma plantação, né, que eu falei, eu estou repetindo, estou voltando. Por quê? Porque através dessas visualização, desse monitoramento, eu consigo, através da visão computacional, enxergar se aquele é o momento exato da colheita. Né? Eu consigo enxergar se aquela minha colheita está sofrendo alguma coisa, se o solo sofreu alguma erosão, se o solo sofreu algum... eu não sei especificar exatamente sobre agricultura, né? Mas se o solo sofreu algum tratamento que não deveria estar naquele momento para ajudar na proteção da colheita, né? E também aqui, ó, como eu falei do solo, né? Por exemplo, eu voando com um drone baixo. Por que eu estou falando do drone? Porque eu estou pensando não num tratorzão rodando aqui. O drone eu consigo percorrer uma área muito maior em pouco tempo, sem afetar o solo, sem amassar o solo, entendeu? Quando eu controle do monitoramento, eu consigo ter análise do solo, monitoramento das condições para melhor cultivo, eu consigo ter estimativa de produção, previsão da colheita, quer dizer, através da minha folhagem, eu consigo ver qual que é o prazo, qual que é a data, qual que é o tempo estimado que eu posso colher essa produção. Sem que eu erre, né? Eu colhi antes do tempo, eu colhi depois do tempo, então eu tenho uma precisão mais exata. E outra, imagina só, estou com a produção, tem uma área que está doente, eu estou vindo com o trator lá fazendo a colheita, e aí aquela área que eu colhi vamos dizer, um milharal, colhi um milho bom e tem lá uns certos hectares que estão com milho ruim. O milho ruim vai contaminar o que eu já colhi, então automaticamente a IA fala, ó, essa área que você não colhe, contorna ou para de colher, ou passa por cima, já mata de uma vez, não colhe para não prejudicar o que já foi colhido. Tá? Aqui eu tinha trazido um vídeo onde o vídeo mostra as IAs trabalhando e buscando para vocês a plantação. Então ele vai fazer a colheita através de uma visão computacional. Então esses pequenos drones, eles olham a colheita, eles analisam o produto, eles vão com um bracinho lá e capturam a fruta e colhem. Então ele só colhe os itens que estão em bom estado para colher, olhando a plantação e colhendo somente o produto bom. Daqui a pouco ele vai mostrar a visão computacional trabalhando. Ó, olha a câmera analisando, ó, produto bom, produto ruim, colhe, não colhe. Isso é uma visão computacional. Fez uma detecção dos objetos bons e aí fez a colheita. Tá? De drone na agricultura, que eu posso mapear a área que pode ser plantada, ou uma área doente, ou uma área que teve um problema na colheita. Tá? Mas eu trouxe para vocês aqui um código para mostrar para vocês como que funciona isso aí. Tá? Só para finalizar, benefícios na agricultura. Aumento na produtividade, intervenções, né, no cultivo de imediato, se tiver algum problema, redução de desperdício, então quer dizer, eu consigo reduzir os gastos com insumos, tomar decisão rápida, eu consigo na hora já diagnosticar o problema e tentar tratar, redução de custos, né, desperdícios nacionais, e aí, ó, monitoramento em contínuo em tempo real,
para que tudo funcione, a gente tem um código. Esse aqui é um código desenvolvido em Python, tá? Onde eu vou fazer com que ele faça a análise através de uma câmera. Ele vai identificar para mim, né, o que é tal coisa. Só lembrando, eu estou processando, e aí eu tenho a câmera aqui na minha mão, né, ó. Tá com lag porque eu falei, o micro que a gente estava usando deu algum probleminha, né? E aí a gente pegou esse notebook para poder rodar. Ó, automaticamente a IA está reconhecendo, ó, vocês, ó, deixa eu firmar. Ó, pessoas azul, né, ó, mesas, cadeiras azuis. E aí, por exemplo, se eu focar agora aqui em um pote, deixa eu até pegar um pote sem fugir de vocês, ó. Ó, ele pegou minha mão, ó, a pessoa laranja e o pote está falando que é um pote vermelho. Se eu pegar um celular aqui, ó, peguei um celular, mostrei o celular para a IA, ó, tá falando que é tá ruim de ler ali, né, ó, olha lá, ó, cellphone, é um celular, né, remoto, azul, falando que é um celular azul, ó, e ainda está em dúvida, está fazendo alguma coisa vermelha, às vezes está confundindo, só lembrando que é um código demonstrativo, né, não é um código 100%, então ele pega, ele está lendo, identificar, por exemplo, se eu focar no cara aqui, ó, vai falar um segredo desse cara. Tá falando, ó. Perigoso, hein? Melhor não. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Um pouquinho da visão computacional. E isso, nada mais, deixa eu só parar esse código aqui que tá amarrando mais. Ó, nada mais, galera, é um código que está rodando por trás, né? Onde aqui eu tenho com que ele entenda formatos, com que ele entenda cores, né? Bem basiquinho, tá vendo? Um código pequenininho consegue fazer todo esse processo de enxergar o item e falar para vocês o que é esse item. Tudo bem? Para vocês.